Boa noite a todos. Quem esteve aqui ontem de manhã, hoje terá ainda a penitência de ouvir a mesma palestra de ontem de manhã. Mas isso para nós é também um motivo de grande alegria, porque assim como quando nós repetimos a palestra ou a aula, os cursos, é muito interessante como a gente parece que não percebeu ou não prestou atenção em alguns detalhes. E isso nos toca mais profundamente. Então, que todos possamos aproveitar o tema da noite. Vamos tratar aqui de um assunto, é um tanto quanto raro, digamos assim, a gente falar um pouco mais das passagens de Jesus, trazendo aos nossos dias. Porque muitas vezes, para muitos, elas podem parecer algo inalcançável, algo muito distante, que constam apenas nos livros, e que aquilo faz parte apenas de uma história contada, e não é bem assim. Vamos contextualizar uma passagem do Cristo, e assim a gente vai ver que a gente tem muito mais a ver com tudo isso do que a gente imaginava. Uma das passagens que é muito conhecida por todos, que é a partir dela que partiremos hoje na nossa preleção, na nossa reflexão, é a passagem de Marta e de Maria. Lembram da passagem de Marta e Maria? Acho que os mais jovens talvez nem tanto, mas os mais uma idadezinha um pouco mais avançada, talvez se lembrem. Estava Jesus em viagem e ele entra numa aldeia, e nessa aldeia ele recebe a presença, a Marta, na verdade, uma mulher, o chama, o convida para entrar na sua casa. Marta tinha uma irmã de nome Maria, e Maria estava ali sentada aos pés de Jesus, ouvindo atentamente o que ele falava. E Marta estava lá correndo nos afazeres da casa, aquela coisa toda e tal. Então Marta vira para Jesus e fala assim: Mestre, o senhor não se incomoda de eu estar aqui correndo para lá e para cá sozinha, e minha irmã ia aí parada, sentada? Então Jesus vira para Marta e diz: Marta, andas muito inquietas e ocupada com muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, e isso não lhe será tirado. A gente ouve essa passagem e é muito comum também nós puxarmos sardinha ou para Marta ou para Maria, se a gente for analisar o pé da letra. Mas eu gosto muito da observação de Martins Peralva em Estudando o Evangelho, quando ele faz uma ponte muito interessante e ele pega o simbolismo de Marta e de Maria. E ainda nos diz que todos nós temos uma porção de Marta e uma porção de Maria. Marta seriam aquelas pessoas, ou nós mesmos, né? Onde nós temos aquele ativismo, seria a nossa parte mais operacional no dia a dia, digamos que de fato os nossos afazeres. E Maria seria aquela parte, aquela porção, aquela hora mais contemplativa, aquela hora mais espiritualizada, que todos nós também necessitamos ter. Enfim, todos nós teríamos um pouco de cada uma. Mas Emmanuel ainda nos diz que é muito importante que a gente não caia no ativismo, que é justamente aquela atividade desenfreada, aquela atividade sem um objeto, sem um foco principal, sem um objetivo maior, não meramente aquele material. E que as trevas estão cheias de movimento também. Mas o excesso de atividade, esse excesso de movimento, não significa luz. E é isso que nós devemos nos atentar. É muito comum a gente encontrar, principalmente na casa espírita, os indivíduos que chegam pela primeira vez aqui e ávidos por gratidão muitas vezes, eles se envolvem nas atividades da casa, muitas vezes em todas as atividades da casa. Quando você vem de vir aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e se duvidar, até no outro dia que ainda não existe. Ele se envolve em tudo, abraça tudo, incessantemente, desenfreadamente. Mas se envolve nas atividades mais físicas, nas atividades mais operacionais, e muitas vezes não dando espaço para atividades que tragam a ele essa conexão maior, que é fundamental. Pois, na verdade, precisamos, para realizar as atividades, nós precisaríamos de um
uma ordem para as coisas. E essa ordem primeiro deveria ser buscarmos a inspiração através desse contato maior com a espiritualidade. Depois dessa inspiração, nós nos fortalecemos e fortalecidos, nós aí sim vamos realizar as tarefas. Passado isso, nós novamente nos inspiramos, nos fortalecemos e realizamos as tarefas novamente. Desta forma, nós estaremos matematicamente bem resolvidos e envolvidos com a espiritualidade para a atividade que fazemos. Caso contrário, o que é comum é que você se envolva com as atividades gastando do seu próprio combustível, das suas próprias energias. E aí chega um momento que as tuas energias, os teus combustíveis vão acabando, vão se esvaindo. E você chega num processo que a gente infelizmente encontra, que é desse cansaço, do desgaste, do desânimo. É onde você chega, não para Jesus, né? Mas principalmente para os dirigentes, fala assim, puxa vida, mas só eu que faço, você não está vendo o outro, ela só estuda, o outro só dá aula, só faz palestra, o outro só isso, só aquilo, e eu que estou na lida mesmo e tal, não sei o quê. Não é justo. E quando você vê o indivíduo já não está mais na casa, já nem aqui frequenta mais. Porque ele não utilizou dos meios corretos, não abasteceu na fonte que necessitava para poder realizar as tarefas. E é sobre isso que a gente precisa falar um pouco. Porque para realizar tudo isso, como fazer então? A gente precisa aprender a administrar esse tempo que temos, seja lá fora do centro, seja aqui dentro do centro, seja em qualquer lugar. O homem que nós conhecemos, mais significativo que esteve entre nós, certamente foi Jesus. Deste homem nós conhecemos um período da sua vida, uma breve passagem na infância, adolescência, quase absolutamente nada, mas nós fomos conhecê-lo praticamente dos 30 aos 33 anos. Nesses 3 anos, Jesus fez coisas que nós, se analisarmos, podemos enxergar que seriam quase impossíveis. Ele chegou, foi reconhecido por João Batista, montou um time de 12 caras completamente diferentes uns dos outros, alguns muito jovens. Desses 12 caras, foi e saiu em partida pregando o seu evangelho por onde passava. Jesus teve tempo de fazer aquilo que naquela época chamávamos de milagres, que à luz da doutrina nós vamos estudar, que é outra coisa. Jesus curou leprosos, cegos, paralíticos, fez a multiplicação dos pães, acalmou a tempestade, andou sobre as águas, desafiou poderosos. Não fez tudo isso? Fez. Jesus teve tempo de estar com as criancinhas. Jesus teve tempo para poder abraçar aqueles que choravam, se alegrar com quem estava alegre, chorar pela morte de um amigo. Jesus teve tempo de perdoar àqueles que o perseguiam, de amar o seu traidor, ainda de carregar a sua cruz. Teve tempo de nos perdoar, para aí sim partir de volta para o reino dos céus. Como que Jesus fez tudo isso em 3 anos? Porque eu acordo cedo todo dia, quase cedo, não é isso? Vou para o trabalho quase que atrasado, muitas vezes não dá tempo nem de tomar um café da manhã. Chego no trabalho, aquela pilha de trabalho de ontem que eu não consegui fazer ainda está lá, mais aquilo que tenho que fazer hoje, no final do dia. Não fiz nem metade do que devia, não nos dá a sensação muitas vezes disso? E chegar ao final do dia, gente, eu não fiz nem metade do que eu precisava ter feito. A sensação muitas vezes é essa. Saímos do trabalho, alguns ainda encontram um tempinho de passar numa academia, fazer uma caminhada. A gente vai para casa, ainda temos os afazeres da casa, no final da noite. A gente não sabe se antes de dormir a gente assiste um seriado da Netflix, se a gente lê um bom livro, ou se a gente entra na rede social para ver como é que anda a vida das pessoas, ou se a gente faz uma oração que, na maior parte das vezes, a gente infelizmente só não encontra tempo para isso. Porque Jesus naqueles 3 anos, apesar de tudo aquilo que ele fez, ele parou muitas e muitas vezes para orar.
E nós nos esquecemos de fazer essa comunhão com Deus. Esquecemos de fazer o principal, como ele disse para Maria. O que nós precisamos perceber é que mesmo Jesus, estando entre nós aqui como o grande homem que aqui estava, cumpriu com as suas obrigações judaicas, com as suas obrigações como homem, cumpriu com tudo aquilo que lhe cabia. E nós? O que estamos fazendo desse tempo que temos? Pois ele teve o tempo dele e cumpriu como quem estava participando de uma corrida de 100 metros rasos, fazendo na pisada certa, no tempo certo, para cruzar a linha de chegada. Pois ele sabia que tinha pouco tempo. Ele sabia que tinha pouco tempo entre nós. Por isso era importante, mesmo ele, Jesus, perder o seu tempo jantando na casa de amigos, mas nessa casa de amigos ele aproveitava também para poder passar o evangelho a eles. Jesus sabia do pouco tempo que tinha, mesmo assim ele ensinava a todos por onde passava, porque sabia que os seus ensinamentos iriam passar depois de geração para geração. Jesus alertou a tantos companheiros, assim como a Pedro, no tempo devido que Pedro faria no seu tempo, que seria negá-lo. E Pedro negou, assim como Jesus previa. Pedro talvez tenha perdido, entre aspas, em 3 oportunidades, o tempo de defender o amigo, de defender aquele a quem ele tanto acreditava. Mas Jesus sabia disso, Jesus sabe das nossas dificuldades e das nossas mazelas. Jesus sabia a hora de ir e a hora de parar. Jesus sabia a hora de produzir e de permanecer. Assim como no exemplo da videira, Jesus nos diz do grande segredo para produzir bem é permanecer em Deus. Porque permanecendo em Deus, nós estaremos produzindo com propósito. E é isso que nos cabe. Pois a vida cristã que todos nós, muitas vezes, buscamos, e é por isso que estamos aqui hoje. Mas a vida cristã não pode ser circunscrita apenas a nós assistirmos às palestras, virmos ao centro, fazer palestras, dar aulas nos cursos, enfim. Ela não pode ser simplesmente isso. A vida cristã deve ser a de conseguir identificar qual é o caráter da vinda do Cristo entre nós. Qual é a essência que o Cristo deixou no Evangelho, que nos mostrou. E a gente precisa identificar, dentro disso tudo, o que estou fazendo desse tempo que tenho. E se nesse tempo que eu tenho, se tiver alguma coisa que atrapalhe a minha jornada nesse dia a dia, eu devo identificá-la e corrigi-la. Não vamos desanimar porque passamos, Jesus, aos 30 já começou a fazer uma tarefa maravilhosa, eu já passei dos 30 e não fiz essa tarefa ainda, não importa. A hora de iniciar é agora. O momento é já para darmos partida nesses 42 quilômetros de maratona que vamos iniciar. E essa maratona deve ser seguida com pisada certa e firme, com a pisada, a respiração correta, reduzir a velocidade no momento certo, acelerar quando devido, hidratar no quilômetro certo. Precisamos compreender que tudo isso deve ser feito com o quê? Com equilíbrio. Todo atleta, quando participa de uma prova, ele tem sempre ao seu lado um treinador. E a gente se pergunta, quem é o nosso treinador? Quem tem sido o meu treinador diariamente? Até quando? Eu vou insistir muitas vezes em percorrer essa maratona, que é a vida, sozinho. Até quando eu vou percorrer essa maratona, não sendo humilde o suficiente para poder pedir ajuda aos amigos? E principalmente, para percorrer com Jesus. Pois ele tem que ser o indivíduo, ele tem que ser o ser que carrega a nossa planilha para nos nortear, para nos orientar. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Tudo isso muitas vezes parece um pouco distante. Ah, mas o que você quer dizer exatamente com tudo isso? Eu vou dar um exemplo aqui de um companheiro que esteve entre nós aqui há uns, sei lá quantos anos, 15, 20 anos atrás.
nesse mesmo salão, a gente dava aula do curso de iniciação. Naquele ano era aqui, porque nós tínhamos cerca de 150 pessoas. E esse rapaz o ano todo não se manifestou para absolutamente nada. Participava atentamente, mas nunca se pronunciou. E aí, no final do ano, nós temos sempre o hábito de fazer uma avaliação do curso, como foi, daquilo que a gente pode melhorar para o ano seguinte. E então os alunos, os participantes, fizeram as suas observações do que tinham achado isso, achado aquilo, aquela coisa toda. E ele, me recordo plenamente, estava sentado nessa regiãozinha aqui, ele pediu para falar. Então ele disse: olha, eu não era espírita até esse ano, não sei nem se sou. Mas o fato é que eu trabalho numa instituição financeira, e quem trabalha em instituição financeira sabe da cobrança que é, da pressão que nós sofremos. Enfim, é uma coisa muito louca. E eu sempre fui muito nervoso, irritado, nunca tinha equilíbrio suficiente, nem em casa, nem no trabalho. Eu estava parecendo que sempre para explodir. E tinha um companheiro que trabalhava comigo, fazia as mesmas atividades, as mesmas coisas que eu. Só que ele estava sempre calmo. O mundo estava acabando para mim e ele estava lá calmo, sereno. Sabe aquela calma que dá raiva? Era essa calma. Vocês estão rindo porque a gente é difícil ter essa calma, né? Mas ele tinha. E aí eu descobri que ele frequentava aqui. Aí chegou à seguinte conclusão: bom, certeza de que lá dão alguma coisa para beber. É verdade, não é piada. Não sei se tem alguém que estava comigo naquele ano aqui. Então ele falou assim: bom, simples, vou lá ver se dá para comprar. Vou comprar uns 2 litros, sei lá, alguma coisa assim, né? E veio. Chegou aqui, foi orientado de que era preciso, era importante que ele fizesse os estudos, conhecesse um pouco mais da doutrina. Então foi que ele fez a inscrição para a iniciação e fez o ano todo, regularmente. Ele falou: e aí esse ano que eu passei aqui, eu gostei muito daquilo que eu ouvia, eu li alguns livros que vocês sugeriam, eu assisti algumas palestras nos outros dias, e até agora não me deram nada para beber. Mas eu percebo que hoje eu tenho a mesma atividade, a mesma cobrança, a mesma turbulência, mas eu estou mais calmo, mais tranquilo. Até em casa eu estou assim. E por incrível que pareça, esses dias, uma companheira de trabalho veio perguntar se estava acontecendo alguma coisa comigo. E eu falei que eu estava vindo no centro e ela fez a mesma pergunta, se ele estava tomando alguma coisa. Aí a pergunta que a gente faz é essa: esse nosso amigo tomou alguma coisa aqui? Vocês que frequentam aqui há algum tempo talvez saibam. Tomou. Não foi só o chazinho lá fora não, gente. Ele tomou da fonte da vida. Ele teve de beber daquilo que necessitava. Ele teve aquilo que faltava ele arrumar um tempinho para poder se conectar com o mais alto, receber através dos fluidos que aqui nós estamos agora sentindo, essa renovação de energias, a consciência principalmente do que nós temos e precisamos ser. Aproveitou o tempo naquilo que lhe cabia. O tempo. Esse é o tema de hoje, o tempo. O tempo que para nós é um elemento fantástico. Porque ao mesmo tempo, o tempo é algo completamente rápido. O tempo é quase que perecível. Ele some nas nossas mãos. E ao mesmo tempo, o tempo dá-nos a sensação de que ele é para todos sempre. Muitas vezes nós temos alguma coisa para fazer, nós sabemos que precisamos fazer, mas a gente não quer muito fazer. O que a gente fala? Ah, eu não tenho tempo para fazer isso. Ou então, a mesma coisa ele fala assim: ah, agora não, tem muito tempo para fazer isso ainda. A mesma coisa, só que o tempo passa e a gente não se dá conta de que a encarnação, gente, esta encarnação, ela não será para sempre. Ela tem data de validade. Ela vem com uma datinha lá que vai acabar em determinado tempo. Para nós espíritos, nós temos como espíritos a imortalidade da alma. Mas a encarnação, este momento exato que nós estamos falando aqui agora,
esse vai passar. Aliás, acabou de passar, já é passado. E nós precisamos saber aproveitar esse tempo. Hoje, diferente de ontem, por isso que eu sempre digo que um dia é bem diferente do outro para falar. A gente vê aqui um público um pouco mais jovem, né, do que ontem. Mas não adianta, você pode ter 20 anos, viver 20 anos, 50, 100 anos. E se você passar a fazer uma reflexão diária, como nos convida Santo Agostinho, do que fiz, do que deixei de fazer, a gente vai perceber que nesses 20, 50 ou 100 anos, muitas vezes nós não vivemos metade. Porque a gente perdeu muito tempo com coisas fúteis, inúteis, banais. Nós perdemos tempo em ocupando as nossas mentes com aquilo que nem aconteceria e que muitas vezes não aconteceram. A gente perdeu tempo de estar com quem a gente gostava, com quem a gente queria, com quem a gente amava, em detrimento de outras coisas que, assim como Marta, não eram tão importantes naquele instante. A gente só existiu, a gente não viveu. Por isso Jesus dizia, tenhais vida e vida em abundância. Não disse tenhais 100, 200 anos, mas tenhais vida, tenhais vida. E é para isso que estamos aqui hoje, para despertar para essa vida. Se a gente se perguntar então, vou correr, Michele. Prometi para a Michele que eu faço em 40 minutos. É o tempo, gente. A gente tem que aprender a administrar o tempo. Mas se a gente se perguntar então, como faço para poder aproveitar melhor o meu tempo, para poder visualizar melhor as coisas que são importantes na minha vida, assim como Marta, assim como Maria. Porque as atividades de Marta e de Maria, ambas eram importantes. Jesus em nenhum momento disse a Marta que aquilo que ela estava fazendo não deveria ser feito. Apenas disse que naquele instante, aquilo que deveria ser feito, o mais importante era o que Maria estava absorvendo. Mas ambas as partes são de extrema necessidade. Mas se a gente puder catalogar, se a gente puder estruturar o que fazer para aproveitar e visualizar melhor do meu tempo e das coisas que ocorrem ao meu redor, a gente poderia catalogar, separar em 3 palavrinhas. Guardem isso, gente, anotem aí. Não precisa postar no Face, por favor. Só anotem. Eu preciso saber o que é útil, o que é importante e o que é essencial na minha vida. Eu preciso aprender a distinguir essas 3 coisas. O problema é que na maior parte das vezes a gente pega o útil, transforma em essencial, essencial em último, vira um balaio de gato quando a gente vê, não deu tempo. Um exemplo simples. Pegue um exemplo de o seu filho vai atravessar a rua, criancinha pequenininha, como a minha pequenininha está ali atrás. Vai atravessar a rua. E aí, solta da sua mão. É atropelada por um carro. Que Deus permita que não. Atropelada por um carro. O que você faz? Ela lá no chão esticadinha. Como um bom espírita, obviamente, o que eu vou fazer? Vou chegar perto dela e dar-lhe um sermão danado. Não é isso? Não! Ela precisa de socorro. Ela precisa do resgate. Ela precisa de alguém que saiba dar a ela o que ela precisa naquele momento. Depois de melhorzinha, depois de recuperada, aí sim ela estará em condições para que eu possa adverti-la o porquê que aquilo ocorreu com ela, qual foi a causa, o que ela deve fazer para que aquilo não ocorra mais. Assim Jesus fazia com todos aqueles que passavam por ele, por onde ele passava. Jesus, vendo aquele que estava em sofrimento, primeiro ele fazia o quê? Ajudava, auxiliava a curá-lo. E depois dizia o que ao indivíduo? Vá e não peques mais. Jesus não chamava o indivíduo e enchia ele de sermão para depois falar assim, bom, agora deixa eu ver se você merece. Não. Ele ajudava e depois falava o que o indivíduo tinha que fazer. Nesse aproveitamento do tempo, a gente tem um elemento entre o útil, o necessário e o essencial. Como aqui hoje tem muitos jovens, vai ser terrível para mim, mas vamos lá. Só não vale jogar pedra. Tem um negocinho que inventaram de extrema utilidade. Muito útil. Muito útil. Alguém sabe dizer o que é? Hã? Tem muito jovem mesmo, né? O celular. O celular. Gente, guardem bem, o celular é útil. Útil. Mas o problema é que muitos de nós transformam esse aparelho útil em essencial.
Simples, bloqueou o WhatsApp, vem a notícia agora. Sabe o que acontece? Se eu falar isso agora e for verdade, metade do salão vai embora desesperado, que precisa fazer alguma coisa. Ou não é verdade? Como se aquilo fosse essencial na minha vida. Não é. Não é. Ele é útil. Peguem os jovens, aos pais que estão com as crianças, os mais jovens, adolescentes aí. Tem um negócio fantástico. Quem tem filho adolescente sabe bem como é que é. Quando seu filho vai sair com você de casa, o que ele pega? Celular, numa mão. E na outra? O carregador do celular. Ele esquece de tudo, menos o celular e o carregador. Reparem bem no semblante dele, quando ele estiver começando a ficar branco. É verdade, ele não tá, a pressão está caindo mesmo, porque ele está vendo lá no celular que está vermelhinho com 1% de energia. Ele entra no desespero, não entra? E sai correndo, ele quer a todo custo parar em qualquer lugar que tenha uma tomada. E é incrível, incrível. Só se os filhos de vocês forem diferentes, porque os meus são exatamente assim. Incrível, quando ele coloca o cabo na tomada e conecta no celular, sabe o que ele faz? Ele volta à vida. É como se o celular fosse uma extensão do corpo. Daqui a uns dias, para reencarnar, ele vai colocar lá em cima assim, gente, eu quero já com Wi-Fi, 3G, tal, plano ilimitado, como se aquilo fosse de fato essencial e não é. Façam um teste do Facebook tirando sua data de aniversário. Quantas pessoas irão cumprimentá-lo? Eu fiz esse ano. Jesus. Antigamente a gente recebia um monte de parabéns. O celular é útil para te avisar que o cara fez aniversário. Muito útil. Mas as pessoas que julgá-lo apenas úteis, elas vão mandar um parabéns. Aquelas que acharem que você é muito importante na vida delas, vão te ligar. E aquelas que acharem que você é essencial, essas vão lá te dar um abraço. Façam o teste. Nós temos 1000 seguidores no Instagram. Olha que coisa bacana. Mas quantos te seguem quando você tem algum problema para resolver? É essa vida virtual que a gente precisa tomar cuidado. Porque nós estamos ocupando essa vida virtual naquilo que é necessário, naquilo que é essencial nas nossas vidas. Mas aos jovens e adolescentes, não fiquem chateados, porque agora falarei dos seus pais. Ou dos mais adultos. Muito comum a gente ir nos restaurantes e ver o casal lá. Lindo. Ela se produziu toda. Ele também. Aí estão os dois sentados na mesa, não é isso? Não, os 4. Os dois, mais um celular cada um na mão. Quando não, atira a primeira pedra. Se não tiver mais os 2 aparelhos na mesa, fora aquele que está na mão. Já viram isso? Passam muitas vezes a noite toda sem trocar uma palavra. Uma palavra. Aí vão embora, cada um para sua casa. E a caminho de casa, o que eles fazem? Mandam mensagem um para o outro. Amor, eu te amo. Estou com saudade. Claro que está com saudade. No tempo devido que você podia dizer aquilo a ela, ou estar com ela, você não estava. Você estava completamente ausente em vida presente. Assim a gente faz o nosso dia a dia, muitas vezes com aqueles que nos cercam. Chegamos em casa cansados do trabalho, muitas vezes não temos tempo de dedicar 1 minuto para brincar com o nosso filho, para dar atenção ao nosso esposo, ao pai, à mãe, mas tempo para entrar na rede social, para saber da vida dos outros, a gente tem. Da vida dos nossos, a gente vê depois. A gente não faz isso muitas vezes? Faz. Estou falando da gente, não estou falando apenas de mim. Por isso é muito, muito importante que a gente aprenda que esse tempo que estamos aqui era para aproveitar a utilidade. Porque a reencarnação, gente, ela não é essencial, ela é útil. A reencarnação é útil. O corpo físico é de extrema importância. Por isso nós devemos cuidar muito bem dele. Porque ele é um instrumento que Deus nos deu para que a gente atravessasse essa maratona de 42 quilômetros. Mas, mais do que o corpo físico e mais do que a reencarnação, o essencial é que a gente identifique o porquê que nós estamos aqui.
O essencial é que a gente identifique que estamos aqui para a educação do Espírito, que somos nós, imortais. Este sim será para sempre, mas precisa aproveitar o tempo que estamos tendo para fazer aquilo que lhe cabe. E fazer aquilo que lhe cabe, aproveitando o tempo, não basta você ler um monte de livros, não basta você saber de tudo. Eu gosto muito de citar o apóstolo Paulo, quando ele fala daquilo que todo mundo já ouviu, mas vamos repetir. Quando ele fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Um pouco mais adiante, Paulo nos surpreende com uma frase que eu sempre cito isso, nunca esqueço, acho belíssima para quem nos mostra que aprendeu a identificar a essência da vida, a essência de Jesus entre nós, quando ele diz, não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. É fundamental que a gente perceba que o Cristo nesses 33 anos, não esteve entre nós por acaso, mas teve um propósito. O nosso coral, não sei se vocês já ouviram o coral aqui da casa, é um coral belíssimo, gente, maravilhoso. O coral da casa aqui é fantástico, lindo, esplêndido, tem CD para... Mais importante do que o coral são as músicas. E mais importante do que as músicas, o essencial, é aquilo que contém as letras das músicas. Quando o nosso coral escolhe uma música para gravar ou para cantar, ele escolhe porque tem algo que quer transmitir, algo que quer passar. Isso é a essência. Mas raras vezes a gente observa as músicas que a gente ouve ou que a gente canta, prestando atenção naquilo que a letra diz e o que ela significa. E por isso, preparando essa reflexão de hoje, tem uma canção que o coral canta, que nós cantamos, de um autor muito conhecido, que teoricamente não é uma música espírita, apesar dele dizer, sim, ele já disse que essa música foi psicografada, não sei se procede, mas diz que sim. E que essa música ela nos traz exatamente como nós deveríamos agir, proceder ou visualizar as nossas vidas. Essa música ela traz como o indivíduo veio de uma situação e passa a visualizar o mundo com olhos de ver, com ouvidos de ouvir, como dizia Jesus. A canção diz o seguinte: ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe, levando a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. E ele acrescenta de forma brilhante, quando ele fala, penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro que levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Eu sou a estrada por onde eu passo. E agora, para a gente ir quase finalizando, eu vou pedir para os meninos passar um videozinho aqui, um curta-metragem, muito bonitinho, que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando. Apaga a luz, fazendo um favor. Prestem bem atenção se isso que nós vamos passar não é exatamente daquilo que estamos dizendo.
Bonito, né? A gente percebe nesse pequeno filminho que a senhora, a princípio, recebeu de presente do filho que não foi vê-la, não foi estar com ela. Ela recebeu um presente que a primeira parte, o primeiro instante que quer esse presente para ela, útil. Assim somos nós que muitas vezes, através da convivência social, a gente vai se entrelaçando com as pessoas, porque somos úteis, as pessoas são úteis também na nossa jornada.
À medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo que essas pessoas deixam de ser apenas úteis e elas passam a ser muito importantes para nós. Porque a gente vai descobrindo que nelas existe algo mais do que a diferença do corpo físico, a diferença da estrutura. Ela vai descobrindo que aquele ser, mesmo que aparentemente possa nos soar que ele não tem coração, a gente descobre, através da essência do amor, a enxergar a sua alma. E é assim que devemos fazer, porque ela só conseguiu perceber isso, e ele também. Em determinado instante do filme, a gente deixa de ver aquele robozinho como robô e passa a ver como uma criança. Já repararam isso? Porque a gente passa a ver com outros olhos aqueles que a gente ama. A gente precisa aprender a amar as pessoas. É por isso que Jesus veio. E certamente, essa é a grande essência que Jesus nos trouxe. E certamente é sobre ele, o amor que Jesus falava a Maria e convidava a Marta para que ela ouvisse. Portanto, para nós encerrarmos, que fica uma reflexão. Quanto de Marta há entre nós? Quanto de Marta há em nós? E quanto perdemos dia a dia a grande oportunidade de sermos um pouco de Maria. Muita paz a todos.